Olá, muito bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre a literatura infantil em sala de aula. O acesso a boas obras literárias, logo nos primeiros anos da educação básica, é fundamental para desenvolver a imaginação das crianças e despertar o interesse pela leitura. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é João Luiz Secantini, professor de literatura brasileira da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e pesquisador nas áreas de literatura infantil e juvenil. Olá, professor, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Bom dia. Professor, além dessa ideia de despertar o interesse da criança pela leitura e de desenvolver a imaginação, quais outros fatores tornam a literatura infantil tão importante nesses primeiros anos da educação fundamental? Olha, a literatura infantil, talvez um dos maiores problemas em relação a ela é que todo mundo fique querendo inventar para ela e para a literatura de um modo geral, mil utilidades. Quer dizer, acho que o equívoco está aí. O importante é a gente perceber que a literatura infantil, ela não tem de servir a nada, né? É você passar pela experiência de usufruir, de gostar, de ter acesso à literatura desde criança, nem para todos, mas para a maior parte das pessoas pode ser uma experiência muito rica internamente. Quer dizer, aquilo te deixa marcas para a vida toda, as mais positivas. A gente tem 1000 pesquisas de toda a natureza mostrando isso, né? Como a literatura ela pode te alimentar ao longo de toda a tua vida, você ter vivido essa experiência. Agora, é lógico que por tabela, ela acaba, lógico, uma criança que lê muito quando pequena vai ter muito mais facilidade no momento do letramento, vai ter muito mais fluência linguística, vai ter muito mais, a literatura, se ela é de boa qualidade, ela vai estimular o seu intelecto, como você disse mesmo, a imaginação, pode despertar o gosto para ler, mas, em essência, a gente deveria ler porque aquilo atende a uma necessidade interior sua. E você professor, criar as condições para que isso aconteça, que é o mais importante e talvez o mais raro. Mais raro porque a gente na escola tem essa tendência a ser muito tarefeiro, não é? Você Sim. quer transformar tudo em alguma coisa muito pragmática, muito utilitária. Isso é, em essência, o oposto da natureza da literatura. Quer dizer, a literatura ela não está aí para ficar ensinando nada, ela está lá para atender a sua necessidade de ficção, de fantasia, para atender necessidades interiores que você tem ou não. Quer dizer, há muita gente que ninguém morre por não ter tido acesso à literatura, por não consumir a literatura. Mas quem consome, quem conhece, acredita que essa pessoa terá uma existência privada de alguma coisa muito importante, talvez terá uma existência um pouquinho menor, né? Seria muito rico para ela poder aproveitar. Nesse sentido, professor, na avaliação do senhor, como deve ser a abordagem da literatura infantil em sala de aula? Quais aspectos devem ser observados? A minha experiência, eu trabalho há anos a fio, ministrando cursos para professores, desenvolvendo projetos nas escolas, fazendo assessoria. O que eu sinto é que aqueles projetos que conseguem, de fato, resultados, em primeiro lugar, a gente, em geral, com literatura, com leitura, você não consegue resultados a curto prazo, eles são de médio a longo prazo, é uma sementinha que você planta lá e vai cultivando e os frutos vêm lá na frente, mas vem daqueles professores que realmente conseguem abrir mão dessa coisa altamente pragmática, tarefeira e quer usar a literatura infantil como um mero instrumento para fazer a atividade X, Y, Z. Quer dizer, esse é o desafio, ler por ler. Só que isso mete muito medo nas pessoas. Às vezes o professor está preocupado, ele está numa instituição conservadora, nem todo mundo é leitor, e ele acha que se ele ficar lendo com seus alunos, ou pedindo para os seus alunos lerem, e se eles ficarem debatendo histórias, livros, poemas, ele vai estar matando aula. E esse é o erro dos erros, porque talvez existam muito poucas atividades na escola mais plenas de sentido, que desempenhem uma função mais formadora do que essa, que é conversar sobre um livro, discutir a linguagem utilizada por aquele livro, discutir os temas que estão ali presentes. Quer dizer, se você for ver qualquer especialista em avaliação, em educação, o número de habilidades que são mobilizadas, não é? Só o fato de você estar estabelecendo relações entre os livros que foram o mesmo livro que foi objeto de muitas leituras, desse livro com o seu contexto, desse livro com outros livros do autor, com outros livros que os próprios alunos leram. Quer dizer, essa discussão é de uma complexidade, ela é de uma riqueza, a contribuição para a formação do aluno é muito grande.
Porque de um modo geral, né, professor, a escola tem um olhar muito pragmático, né? Ou seja, aquilo que está sendo estudado, abordado em sala de aula, tem que servir para uma finalidade que, por exemplo, às vezes é o vestibular. A literatura tem sido pretexto para as coisas mais absurdas do mundo que você puder imaginar. Eu tenho visto até o que para mim é uma heresia absoluta, você começar a moldar um programa de 6º ano do ensino fundamental já em termos das leituras obrigatórias que o vestibular exige. Isso para mim é de um absurdo boçal. Quer dizer, um bom formador de leitores, um professor que tem um projeto para levar os seus alunos a lerem literatura, quer dizer, tem que ser um projeto complexo, heterogêneo, onde em alguns momentos sim você pode dirigir um pouco mais a atenção do leitor para alguns livros, até para que ele seja surpreendido pelo novo, pelo diferente, para que ele amadureça, mas você também tem que ser capaz de respeitar em alguns momentos esses desejos, esses interesses, os interesses dos leitores, criar condições para que cada um leia o que vem de uma necessidade interna. Esse é o desafio, quer dizer, você apresentar livros variados o suficiente, de boa qualidade, que possam responder às necessidades internas dos leitores. Há algum historiador da leitura que diz uma coisa muito boa, quer dizer, que não existe não leitor. O que falta é um mediador eficiente para achar aquele livro que aquela pessoa passou a vida toda esperando para querer ler. Eu acho isso muito bonito. Quer dizer, não é possível que com os milhões de livros que existam no planeta não existe um único que vá seduzir aquele leitor. Essa é a tarefa do professor. Mostra esse livro para o teu aluno. Certo, professor. Eu vou convidá-lo para assistirmos uma reportagem feita por nossa equipe, trazendo um pouco da obra de Monteiro Lobato, e logo em seguida a gente volta a conversar sobre a contribuição desse escritor para a literatura infantil brasileira. Vamos lá? Pois é. Um autor que abriu portas para a literatura brasileira e se destacou por valorizar a criatividade das crianças foi Monteiro Lobato. Em sua homenagem, a data de seu nascimento, 18 de abril, é considerada como o Dia Nacional do Livro Infantil. José Renato Monteiro Lobato foi advogado, promotor público, jornalista e editor, mas foi como escritor que ganhou destaque. Em 1920, publicou um pequeno conto que mudou a literatura infanto-juvenil brasileira para sempre. A Menina do Narizinho Arrebitado tornou-se um sucesso instantâneo e marcou o começo das aventuras dos personagens fantásticos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Antes de Monteiro Lobato, a proposta de literatura infantil era de um texto atrelado a uma ideia pedagogizante. E o Monteiro Lobato dá à literatura infantil o status de literatura mesmo, ou seja, ele busca trabalhar a linguagem da melhor forma e também levar para a literatura infantil temas e polêmicas que geralmente as crianças não podiam participar porque era assunto de adulto. Aqui na Biblioteca Pública da capital, as crianças descobriram em uma oficina o universo da boneca Emília, a personagem mais famosa de Monteiro Lobato, e aprenderam um pouco mais sobre o autor. Quem é Emília? Aquela boneca de pano? Quem fez a Emília? A Tina Sassa. E quem escreveu a Emília? Monteiro Lobato. A literatura infantil ela é a primeira porta, né, para a alfabetização. É nela que a criança vai começar a imaginar, a conhecer as histórias, a fantasiar na cabecinha, vai desenvolver a oralidade, vai conhecer palavras novas, né? Então, sim, facilita elas a ter um contato com o mundo e com a realidade, né? Com o imaginário e a realidade. Então, é nesse momento que ela começa a ampliar a sua visão de mundo mesmo, a perceber como que o mundo é e o que esse mundo tem para oferecer para ela. Aí o biscoito, peraí, Emílio, você não foi para Hollywood? Não importa. A história é minha, eu faço do jeito que eu quiser. A Emília representa a própria postura do Lobato em busca de um ideal mais crítico, de um ideal de uma pessoa incomodada com a realidade, uma pessoa que quer alterar a sua realidade. Para este professor, não existe uma fórmula mágica para que os jovens sejam leitores. A literatura infantil, como toda literatura, aliás, como a literatura, ela serve muito mais do que a leitura na escola. Ela serve para a pessoa se construir enquanto pessoa. Nós passamos a nossa ideia de que somos através de uma narrativa, através das palavras. E a literatura nos dá justamente narrativas, palavras, forma de nos pensar e pensar o mundo. Basicamente, a grande função da literatura é essa. Os professores podem ser determinantes
para que as crianças entrem no mundo da literatura. Eu não sei ler, só que eu gosto de ouvir história. Quando eu crescer, eu vou ser leitor. Agora, professor, o senhor que é autor de um estudo sobre a obra de Monteiro Lobato, eu gostaria que o senhor nos contasse qual foi a importância desse escritor dentro da história da literatura infantil brasileira. Olha, para muitos, Monteiro Lobato é o fundador da literatura infanto-juvenil brasileira. É lógico que isso é um exagero, porque antes do Lobato já se publicava aqui alguma coisa. Só que a natureza dessa literatura que era feita aqui antes não era exatamente literária. Era uma obra, em primeiro lugar, ela tinha pouco de brasileira, ela era muito calcada em modelos europeus, particularmente portugueses. Ela se valia de uma linguagem purista, uma linguagem escrita muito, muito distanciada do cotidiano das crianças. E, sobretudo, era uma literatura totalmente utilitária. Isso que a gente vem dizendo, que nem a abordagem da literatura deve ser utilitária, e muito menos ela, senão ela nem é literatura. A literatura não foi feita para ensinar nada, ela foi feita para ser bela, para contar bem uma história, para emocionar, para fazer rir, para fazer chorar, para fazer pensar, mas não para ficar ensinando conteúdos pontuais. E essa literatura antes do Lobato, ela era muito assim, muito moralizante, muito empenhada em passar noções de higiene, de religião, de pátria. E quando o Lobato vem, o seu projeto começa no finalzinho de 1920, e a primeira versão da Narizinho, a menina do narizinho arrebitado, não é? Narizinho arrebitado, na verdade, em 1921, que é o primeiro livro que ele faz, depois vai remodelando até 1931, quando sai um volume mais alentado, com várias histórias que ele publica esparsamente. É um livro que vem jogar para os ares, assim, tudo que tinha sido feito até então. É uma virada de mesa, por 1000 razões. A primeira delas, a linguagem, uma linguagem muito mais brasileira, muito mais acessível, muito mais próxima da oralidade, muito mais próxima da criança. Então, isso foi uma das bandeiras que o Lobato, apesar de ter sido acusado por alguns, né, que ele era contra o modernismo, essa coisa toda, isso no caso da literatura infantil dele é uma bobagem, porque pelo contrário, a linguagem dele, ela reuniu ao longo do tempo tudo aquilo que era defendido pelos modernistas de uma maneira muito boa. Então, a primeira questão é da linguagem, depois a questão da representação da criança, como que a criança vai aparecer na sua obra. Então, a criança antes na literatura infantil, ela era mostrada muito de cima para baixo, como um mero objeto dos desejos, das vontades e da inculcação de ideologia para o adulto. No Lobato, não, criança e adulto estão em pé de igualdade, têm o mesmo poder. O Lobato vai usar e abusar da imaginação, então é uma literatura que às vezes ela está muito centrada em questões do cotidiano, reais, por exemplo, A Chave do Tamanho, um livro que está falando da Segunda Guerra Mundial, que está acontecendo naquele momento, mas ao mesmo tempo ela se permite voos de imaginação. É muito, vamos dizer assim, viagens ousadas pelo imaginário, pela fantasia, mesclando realidade e imaginação. Tem humor, tem muitos neologismos, tem... Quer dizer, se eu for enumerar aqui todas as qualidades da literatura do Lobato, a gente não vai acabar. Mas o mais importante é perceber que ela é uma literatura fundadora, muito inovadora quando ela aparece, e que não envelheceu. Você vê, ela ainda está muito viva. Nem todos os livros. Alguns, o Lobato também tinha um projeto pedagógico, que naquele momento era um pouco a noção que se tinha de uma literatura para crianças, mas ele tem meia dúzia de livros, ou até um pouco mais, que são plenamente legíveis hoje. Quando o professor é leitor de Lobato, ele conhece aquelas obras, os seus alunos, em geral, ficam muito motivados, e tanto é que você tem hoje adaptação para muitas linguagens, mídias, suportes, continuamente. Quer dizer. Agora, professor, a literatura infantil feita atualmente, ela se diferencia muito da literatura feita em momentos anteriores, por exemplo, quando Lobato começou? A herança deixada pelo Lobato foi muito boa nesse sentido, quer dizer, ele implodiu aquele modelo de literatura utilitária, pedagogizante, só preocupado em ensinar esse ou aquele conteúdo. Depois do Lobato, a obra dele atua mais ou menos assim como uma espécie de fantasma que aterroriza a nova geração de escritores, porque ela é tão boa, tão poderosa, que eles não sabem muito o que fazer, e copiam um pouco o modelo criado por ele, assim, um grupo de crianças vivendo aventuras, em geral num sítio, na zona rural. Mas aí vem uma geração na década de 70 que é o contrário, que são chamados os filhos de Lobato, que foram grandes leitores de Lobato na infância, e esse é um fenômeno que acontece muito com Lobato, seja não só no caso dos escritores, mas pais, mães, professores, quando leram Lobato na infância, parece que eles querem muito passar isso para as novas gerações, dão para os filhos, para os netos. E o que acontece? Essa geração de escritores que foi muito leitora de Lobato vai fazer um projeto ousado, novo, criativo, tentar pegar essa herança lobatiana e fazer uma literatura da melhor qualidade. Mas lógico que, como acontece o sistema literário,
ele é muito grande, tem os interesses do mercado, tem a influência da escola, a literatura infantil circula muito na escola, que você ainda vai ter junto com essa literatura da melhor qualidade, de uma Lígia Bojunga, de uma Ana Maria Machado, de uma Silvia Ortoff, de um Ricardo Azevedo, de tantos esses autores muito bons, você ainda vai ter também, às vezes, resquícios, né, daquela literatura pedagogizante, às vezes assumindo até umas caras moderninhas, ela vem meio dissimulada. Você tenta contar bem uma história, mas dá um jeitinho aqui a colar de ensinar algumas coisinhas. E às vezes, mesmo quando o livro é muito bom e não quer ensinar nada, você ainda tem professores que estão muito desatualizados, né, e usam um ótimo livro, por exemplo, eles matam a leitura daquele livro querendo ensinar adjetivo, substantivo, gramática, noções de biologia, quer dizer, instrumentalizam aquele livro. Um bom livro é feito, sobretudo, né, para ser lido, curtido, discutido, mas não para ensinar A ou B ou C. Certo, professor João Luiz Secantini, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu que agradeço esse espaço para poder falar umas coisas tão importantes no Brasil quanto leitura, Lobato, literatura infantil. Ok, confira agora a agenda da semana. Os professores da rede privada de ensino de Minas Gerais farão novas ações em defesa de seus direitos esta semana. Nesta terça, 30 de abril, às 14 horas, a categoria vai fazer uma manifestação na porta do Cinep MG, que fica na rua Araguari, 644, no Barro Preto. Nova assembleia será realizada nesta quarta, 1º de maio, Dia do Trabalhador, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Participe! Informações em www.simprominas.org.br. Você fica agora com o Simpro em Movimento. Centenas de professores de escolas particulares de Belo Horizonte paralisaram as atividades no dia 24 de abril para participar de assembleia da campanha reivindicatória deste ano. A categoria rejeitou a última proposta patronal que não concede ganho real. Os professores reivindicam, entre outros pontos, reajuste salarial de 13,42%, equiparação dos pisos da educação infantil e manutenção dos direitos. Na Assembleia, os docentes ressaltaram a importância da mobilização. A gente quer uma valorização efetiva da nossa profissão, nós não estamos lutando apenas por reajuste salarial, né? Nós estamos querendo pôr a discussão sobre as melhores condições de trabalho, sobre a remuneração do professor, sobre os estatutos que regem a nossa profissão em evidência. E isso significa que todo mundo tem que participar. Como parte das ações da campanha, dezenas de escolas foram visitadas nos últimos dias, onde pais de alunos declararam apoio aos professores da rede particular de ensino. Às vezes eu vejo muito, eu que tenho 2 filhos em escolas, a troca, né, de escola. O professor fica, às vezes, um tempo numa escola, já sai para uma outra escola. Eu acho que se o professor ganhar bem, for valorizado numa escola, ele pode manter, criar um vínculo melhor com a escola e com pais, né, com os próprios alunos. As intervenções artísticas também se transformaram em uma marca da campanha. Ô, Bob, você sabia que os nossos professores só ganham R$ 9 a hora-aula? Sério? Minha mãe que me falou. Nossa, Bia, isso é muito pouquinho, não é? Uma nova assembleia será realizada nesta quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, às 10 horas da manhã, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Também será feita uma manifestação na porta do Sindicato Patronal na terça-feira, às 2 horas da tarde. Vamos continuar a aumentar a mobilização, porque se não tiver negociação decente entre os donos de escolas e os professores, nós vamos caminhar para a paralisação e a greve definitiva. Essa é a palavra de ordem. Nenhum direito a menos e avanço nas negociações no ano de 2013. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.